de novembro de 2014. Dentro do projeto São Judas nas Quintas, tivemos a oportunidade de assistir à palestra do doutorando em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor das Faculdades Integradas São Judas Tadeu, do curso de Direito, professor Cristiano Colombo. Ele nos falou sobre um tema que está bombando dentro do mundo moderno, o mundo internacional, o mundo nacional: mediação e arbitragem. Professor Cristiano, quais as principais diferenças entre mediação e arbitragem? Porque me parece que um é mais humano do que o outro. Por favor. Bem, inicialmente, diria a vocês que a grande diferença que se estabelece é que na mediação, o resultado, a solução, decorre da construção das próprias partes, algo que se denomina de empoderamento, ou seja, as próprias partes, através de sua história, dos dados, né, vão lá e constroem uma solução do caso, do conflito. Né? Agora, por outro lado, na arbitragem, veja, nós temos aqui também, né, uma palavrinha que é a heterocomposição, assim como na justiça, em que um terceiro, que não nas partes, irá construir e vai dizer então qual é a decisão. Claro que não, professor, sempre é bom nós chegarmos às nossas soluções. Então a mediação tem isso, né? As próprias partes constroem, enquanto que na arbitragem as partes apenas escolhem o árbitro, e aí, claro, o árbitro, um ou três árbitros, vai decidir sobre aquele caso. A legislação brasileira, o senhor nos falou, que deu inclusive exemplos, dito por pessoas que visitaram nosso país, é uma legislação muito bonita. Por quê? Na verdade, a gente tem, com certeza, né, um Código Civil e também temos uma Constituição construída, né, através do amadurecimento de uma sociedade. Uma sociedade que, por exemplo, o Código Civil teve influência no direito português, teve influência no direito italiano, no direito alemão. Grandes estudiosos construíram o Código Civil. Né? E a Constituição, da mesma maneira. Nós temos aí a nossa intitulada, né, Constituição Cidadã, que reconheceu o número de direitos e que a partir daí, então, deu start a toda esses novos direitos. Então, hoje muito, professor, se fala da constitucionalização do direito privado, ou seja, o diálogo que a Constituição faz no Código para atingir, né, enfim, a solução. A gente vê, por exemplo, na questão da propriedade, a gente fala em função social da propriedade, a gente fala em função social dos contratos, tudo hoje tem esse diálogo entre o Código e a Constituição. O juiz, ele não utiliza somente o Código ou somente a Constituição, porque há um bem maior sempre a ser protegido, que é a dignidade da pessoa, que está na Constituição, no artigo 1º, é o mais importante mesmo. O projeto São Judas nas Quintas é um projeto transversal, onde está sempre presente todos os cursos noturnos: pedagogia, direito, contábeis, administração, tecnólogos. O senhor nos disse algo muito interessante que eu gostaria agora de lhe perguntar. Todos estes profissionais aqui presentes poderão ser mediadores ou árbitros? E o que necessita para ser um bom árbitro ou um bom mediador? Na verdade, a arbitragem ela exige apenas capacidade civil. No direito, a capacidade civil você atinge ao completar os 18 anos e não ter, claro, nenhum discernimento reduzido, alguma enfermidade que reduz o discernimento, ou mesmo que lhe afaste completamente o discernimento. Então, pessoas capazes podem ser árbitros, podem ser mediadores. Não há uma especificação sobre isso. Claro que, como toda a profissão que ganha espaço, que se especializa, por exemplo, na questão da mediação judicial, já existem muitos cursos desenvolvidos, aliás, de acesso nos sites do CNJ, do STJ, para pessoas fazerem, inclusive online, cursos para se preparar, para entender um pouco mais sobre mediação judicial. Já na arbitragem, veja, não há uma obrigatoriedade de se ter um curso, evidentemente, de ensino superior, evidente, mas, claro, há que se estudar as técnicas, para que não se chegue lá sem conhecimento. Vejam bem, mediação e arbitragem. Um tema muito interessante, não muito importante, que ainda está no Senado sendo bem estudado. Exatamente.
A arbitragem, evidentemente, nós já temos a lei já há bastante tempo, tá? Mas a mediação cada vez mais vem tomando forma, é evidente. Nós no direito, nós comentamos sempre que, na verdade, o que acontece primeiro? Tá? Primeiro vem o fato, depois é que vem a norma. A gente diz assim que funciona. Tá? Primeiro acontece o fato, depois acontece a norma. Evidentemente que, com a questão do Poder Judiciário, que está hoje abarrotado de processos, tá? Precisando de operadores, mais operadores do direito para resolver as questões, tá? As soluções extrajudiciais vão cada vez mais crescendo. E aí, evidentemente, já se tem a lei da arbitragem e agora, então, se trabalha para criar, então, uma lei específica da mediação, inclusive com reflexos no nosso CPC. Tá? Na verdade, fazendo parte desse âmbito do CPC, no sentido de ter a possibilidade de que a mediação venha a ser lei. Isto é o projeto São Judas nas Quintas, que apresentou o professor Cristiano Colombo, doutorando em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor do curso de Direito das Faculdades Integradas São Judas Tadeu. Edição 12, ano 2, projeto São Judas nas Quintas.